Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Para quem não me conhece, sou o pastor Borges, da Igreja Ciência entre Avivamento e Missões. Que você venha curtir, compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva, é poderosa, é eficaz para cumprir os seus propósitos e os desígnios de Deus. Hoje estaremos mais um dia para aprendermos um pouco mais. Gostaria de deixar uma palavra que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gostaria de trazer uma mensagem com a temática Segredos de uma transformação genuína. Segredos de uma transformação genuína. Quando nós aceitamos a Jesus, agora nós começamos um processo ele que é de transformação, para que nós venhamos nos adequar ao reino de Deus, à palavra de Deus, mudar agora o comportamento, o entendimento, a visão, a percepção, para que nós venhamos nos enquadrar como servos verdadeiros, filhos maduros na presença de Deus, para que nós podemos viver as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus eu costumo dizer que não são para todos, não são para todos que querem, não são para aqueles que soltam palavras de motivação, palavras de efeito ou palavras positivas, mas a bênção de Deus você vai ver que é para aqueles que obedecem. Existem algumas promessas de Deus que são incondicionais e elas são poucas, mas a maioria das bênçãos são condicionais. A Bíblia vai dizer que quando ele foi abençoar Abraão, ele falou: farei de você uma grande nação, mas só que a condição é sai da sua casa, sai da sua parentela, da casa do seu pai e vai rumo ao desconhecido, que eu ainda vou ajustar você na caminhada. Quando ele foi e falou para Moisés: farei de você um juiz, um legislador, um grande homem de Deus, uma grande liderança, uma grande potência, mas só que ele diz para você: agora vai lá e enfrenta Faraó. Então há condições para que nós viemos viver as bênçãos de Deus. Os discípulos não foram diferentes. Ele falou assim: agora siga-me que eu farei de vocês pescadores de homens. E esse seguir aqui estava falando disso. Estava falando que eles iam passar por um processo esse que não é da forma que nós queremos, processo esse que vai ser teoria, que vai ser prática, que vai ser uma área de sacrifício, renúncia, dedicação, obediência, submissão a Deus e a quem Deus tem levantado para nos instruir, nos ensinar e nos ajudar na palavra do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele era essa pessoa usada por Deus, que antes também teve que passar por esse processo. Mas agora que ele foi preparado, discipulado, ensinado, tinha a mente de Cristo, seguia as pisadas de Cristo, ele agora começa a ensinar. E ele escreve a carta aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Esse rogar aqui pelos irmãos, para que Deus viesse ter misericórdia dos irmãos, mostra pelo menos duas coisas muito importantes para uma transformação. O que seria, pastor? A primeira vai falar de um intercessor, uma pessoa que vai agora ajudar nas coisas que são espirituais. É uma pessoa que ele vai falar assim: eu estou rogando, eu estou intercedendo, eu estou querendo para que Deus ele viesse o quê? Abençoar vocês, para que Deus viesse trazer sobre vós a bênção, para que Deus viesse trazer sobre vós a bênção de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, coisa boa é quando você tem uma pessoa
que agora ele vai fazer o quê? Ele vai agora te acompanhar nas coisas que são espirituais. Ele vai lutar as suas guerras. Você às vezes não tem entendimento, às vezes você não tem estrutura, às vezes você não sabe quais são as armas espirituais para lutar as vossas guerras. E às vezes você está em processo de libertação, purificação, as investidas que vão vir contra você, para que você não venha permanecer, para que você não venha chegar, para que você não venha alcançar as bênçãos de Deus. E agora essa pessoa, ele vai orar por você, ele vai tomar a frente das suas batalhas, ele vai te acompanhar, ele vai te instruir, ele vai te ajudar a chegar nisso. Outra coisa que é muito importante é que ele roga-vos, irmãos, para que a misericórdia de Deus viesse sobre você. Outra coisa que ele estava querendo dizer aqui era que ele, além dele ter ensinado os irmãos dos romanos, ele estava olhando para que ele estava trazendo um conselho, mas ele estava orando para que o coração dos irmãos e para que Deus viesse ter misericórdia. A misericórdia é o favor não merecido. Que Deus viesse ter misericórdia daqueles irmãos, além dele estar acompanhando, às vezes, além dele estar ali lutando a guerra dos irmãos no mundo espiritual, ter aconselhado, ensinado. Ele ensinou o que era certo, mas orava a Deus para que o Espírito Santo viesse convencer, viesse ajudar, viesse moldar aqueles irmãos a alcançar a estatura de Cristo, a alcançar a maturidade e viesse dar frutos na presença de Deus. Por isso esse rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia. Porque primeiro Deus vem com o seu amor, vem com a sua bondade, vem com a sua graça. Depois é que vem o que? A misericórdia. Se você for olhar na Bíblia, ela vem sempre antes de um juízo. Antes de que vem, quando Deus ele fala que vai estender a misericórdia é agora ali o último aviso. O cálice já está enchendo e Deus agora vem com o último aviso, com a misericórdia, para o quê? Se colocar no local da pessoa. A pessoa não é merecedora, a pessoa não está às vezes correspondendo, mas Deus ele vem com sua graça, seu amor, sua bondade, sua misericórdia, que agora vai vir a justiça vai vir em juízo, e o juízo vai trazer as suas penalidades. Então o apóstolo Paulo estava rogando para que a misericórdia de Deus viesse sobre aqueles irmãos. Aí ele falando para que Deus venha convencer vocês, para que Deus venha instruir vocês, para que o Espírito Santo venha ajudar vocês a ter uma mudança, uma transformação genuína. E essa mudança ela tinha que ver o quê? Aí ele vai falar assim, é uma mudança que é pessoal, por isso que ele orava a Deus, porque ele não, por mais que ele queria, ele não poderia transformar ninguém. Ele aconselhou, ele ajudou, ele orou, ele acompanhou, ele lutou certas batalhas, mas certa agora eles teriam que ter as suas próprias experiências, lutar as suas próprias guerras, firmar a sua própria estrutura em Cristo, firmar a sua fé em Cristo, ter uma comunhão com Deus e ter a sua própria jornada na fé, amadurecer na fé e ter um acompanhamento agora, que agora viesse agora eles mesmos também viesse dar frutos, não só com acompanhamento, mas a própria pessoa viesse crescer e amadurecer. E como o apóstolo Paulo ele vai dizer isso? Ele vai dizer que era uma coisa pessoal, por isso que ele fala, apresenteis. Ele estava dizendo, vocês vão se apresentar a Deus. E vai dizer assim, eis-me aqui, Senhor, ajude a mim, transforma-me, me socorre, me consola, me ajuda. São muitas as guerras, essas são minhas debilidades, essas são minhas fragilidades, essa aqui é minha humanidade. Aí aquela pessoa agora ela ia ter que fazer aquilo que Jesus ensinou, entrar no quarto em secreto, fechar a porta, vai falar de uma oração que é de intimidade quando fala do quarto. Quando fecha a porta vai falar uma oração em secreto. Essas duas orações ela vai servir agora para que a pessoa ela venha lançar suas guerras, seus medos, seus traumas, suas dificuldades, seus pecados, sua confiança. Ele vai agora ter aquela vida de oração na presença de Deus, para que Deus viesse agora trabalhar na sua vida. Por isso que ele fala, apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Tinha que apresentar o que? O corpo. A mudança começa o que? Quando você se entrega. Você não vai ver ninguém sendo mudado na Bíblia se ele não se entregar. Você tem que se entregar sem reserva.
Você pode ver que pessoas que foram mudadas na vida, eles se entregaram. Os discípulos, eles se entregaram. Eles vão agora o que? Eles vão largar tudo e vão seguir a Jesus. Abraão, ele vai seguir a Deus, ele vai seguir. Tem uns que são mais resistentes, mas a mudança verdadeiramente só começa a acontecer quando você entrega verdadeiramente. Por isso que tem pessoas que vão viver dentro da igreja e não vai ter tantas mudanças, não vai ter tantas transformação, porque ele não vai ter uma vida de renúncia, de sacrifício, não vai pegar sua cruz, não vai seguir a Cristo, não vai ter uma vida verdadeiramente voltada, buscando primeiro o reino de Deus, e a justiça de Deus vai ser acrescentada. Por isso, muitos cristãos estão dentro da igreja e não vai saber o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele vai estar na igreja, vai ouvir falar sobre bênção, vai ouvir falar sobre bênção financeira, vai ouvir falar sobre bênção sentimental, vai ouvir falar sobre os céus, e ainda é perigoso ele não viver as bênçãos terrenas, e é perigoso também não alcançar o céu, porque ele não procurou ter uma vida prática, uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício. Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga, ou seja, se entregar, se envolver, deixar Deus trabalhar no vaso, deixar o oleiro moldar. Por isso que Deus ali foi falar para Jeremias: eu sou o oleiro que mexe no barro. Então nós temos que deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Por isso que nós temos que nos entregar a Deus sem reservas. Nós não podemos ficar em cima do muro. A gente não pode ser frio, não podemos ser morno. Ou nós temos que ser frio, ou temos que ser quente. Tem gente que está dentro da igreja, mas ele é morno. Ele nem decide para as coisas de Deus e nem decide para as coisas do mundo. Consequentemente, ele vai ficar na igreja, não vai viver as coisas do mundo, também não vai viver as bênçãos de Deus. Ele vai ficar no meio termo, porque a bênção de Deus é referente à obediência. Você obedece numa área, você vive aquela bênção. Você não obedece, você não vive aquela bênção. É bem simples, porém é difícil de praticar, porque a prática tem que ter renúncia, sacrifício, obediência, submissão a Deus e às pessoas, os líderes que Deus tem levantado para acompanhar, para ajudar. O líder, ele vai dar a vida pelas ovelhas. O líder verdadeiro, ele vai sacrificar, ele não vai dormir, ele não vai comer, ele vai se sobrecarregar, ele vai ficar de dia e de noite ali orando, jejuando, sacrificando, acompanhando. Porém, se aquela vida não tomar uma decisão verdadeira, vai ser um momento de alívio que ela vai ter, mas só que ela não vai ter uma mudança, porque a mudança parte de dentro para fora, quando nós decidimos e nós colocamos na posição. De certo que muitas são as guerras, muitas são os embates, o processo é doloroso, a porta é estreita, é difícil chegar, mas só que Deus, ele dá graça, Deus, ele dá força, Deus, ele levanta-se de tudo. Deus levanta os sirineus para ajudar a carregar a cruz em certo momento quando está pesada. Porém, Deus, ele não tira a nossa responsabilidade de chegar até o nosso propósito, a nossa transformação verdadeira. E aqui o texto é bem claro, bem enfático em dizer: o vosso corpo como sacrifício. Nós temos que ofertar o nosso corpo. Nós temos que entregar o nosso corpo. Porque antes nós temos uma vida que nós entregávamos o nosso corpo ao pecado. Nós entregávamos o nosso corpo ao quê? Ao diabo, aos prazeres da carne. Mas só que agora nós temos que entregar o nosso corpo a Cristo. Os nossos membros, ele tem que ser para glória e honra. Essa é a transformação. Tem gente que quer fazer assim: não, meu corpo é dividido. Quando eu estou na igreja é de Deus. Quando eu saio da igreja eu entrego a mim o quê? Ao pecado, as coisas que são erradas, coisas que vai contra a sua palavra e contra a sua vontade. Eu estou dizendo de pessoas que têm que buscar, se esforçar. Eu sei que tem o processo, eu sei dos processos, eu sei das dificuldades. Eu também passei por processo de libertação, purificação, discipulado, até chegar aonde eu estou hoje, continuando sendo moldado por Cristo. Porém, já passei por algumas fases, já venci algumas áreas. Hoje eu estou, graças a Deus, venci algumas áreas de libertação, de purificação, discipulado. Agora eu estou na fase de crescimento, que diz respeito ao quê? A maturidade,
que vai dizer agora na área do aperfeiçoamento dos santos. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja alguma carta, a carta dos irmãos que já eram um pouco maduros na fé, já tinham passado pelos processos, ele vai falar agora do aperfeiçoamento, porque sempre vamos estar crescendo na presença de Deus. Ninguém diante de Deus, diante das coisas de Deus, ele sabe tudo, ele é tudo ou ele pode tudo. Todo dia nós temos que aprender com Cristo, com a sua palavra, com os testemunhos, com uma criança. Deus, ele sempre vai trabalhar. Então nós temos que entregar o nosso corpo a Deus como oferta. Por isso que ele vai dizer, como sacrifício vivo. Aí esse sacrifício do nosso corpo tem que ser o quê? Em santificação. Que eu apresenteis o vosso campo em sacrifício vivo. Nós temos que matar a nossa carne para que o nosso corpo venha estar vivo em Cristo. Como é que você sacrifica o seu corpo a Cristo? Matando a sua carne. A sua carne queria estar em casa, a sua carne queria estar às vezes em outros lugares, fazendo outras coisas, porque a sua carne deseja, ela não morreu. Então você tem que deixar a sua carne o quê? Tem que matar a sua carne para que você venha entregar o seu corpo a Cristo em sacrifício vivo, santo. O seu corpo agora ele é de Cristo. E sendo de Cristo agora, ele se torna santo. Então você tem que entregar o seu corpo a Deus, santificar ele a Deus. Isso vai acontecer o quê? Agradável a Deus. Por exemplo, esse agradável que você tem que fazer a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, você está na igreja, você está ali renunciando, sacrificando, para que Deus venha transformar você com corpo, alma e espírito, sacrificando ali a Deus, para que Deus venha transformar a sua vida, para que você venha viver as bênçãos de Deus, sair das trevas para a luz e ter êxito na sua vida cristã. Não só que eu digo a salvação, mas as bênçãos de Deus, que é referente à obediência. É o vosso culto racional. Porque você tem que fazer tudo isso, você tem que entender tudo isso é um culto racional a Deus. Você vai ter que entender que você vai se entregar a Deus. Você vai se entregar e você tem que ser racional. Você tem que saber o que você está fazendo. Eu estou matando minha carne, eu estou matando meu eu estou matando minha vontade para que eu venha viver a vontade de Cristo, para que Cristo venha habitar em mim, o Espírito Santo venha habitar em mim e que não viva mais o meu eu, a minha carne, e sim as coisas de Deus venha habitar em mim. Certa feita o apóstolo Paulo ele fala: aqueles que são de Cristo, pensai nas coisas do alto, despojai do velho homem, revestivos do novo homem em Cristo. E ele vai trazer as qualidades do novo homem, vai desfazer do velho homem, ele vai trazer também vários tipos de coisas do velho homem, que é a mentira, o pecado, tudo que é do velho homem. Os pecados do velho homem você tem que largar. E agora em Cristo você tem que ser santo, você tem que ser justo, você tem que ser honesto, você tem que ter as qualidades que Deus quer que você tenha pela sua palavra, seu Espírito. E Deus, ele vai ajudar em Cristo Jesus. É onde que ele vai fazer o quê? E não vos conformeis. Para que você venha fazer tudo isso do versículo 1, ele vai resumir no versículo 2. Primeira coisa que você vai ter que estar: você não pode estar conformado. Uma pessoa que se conforma com a sua vida, seja ela uma vida de pecado, seja ela onde que ele está, no nível que ele está, na onde que ele está vivendo, aonde que ele está morando, o emprego que ele está, a vida que ele está levando, as brigas que ele está tendo no casamento, na casa, os filhos estão saindo da posição e ele se conforma com aquilo, aquilo ali vai contribuir para que o inferno venha ganhar, para que o inferno venha ganhar força, para que o inferno venha ganhar a batalha. Mas uma pessoa inconformada com esse mundo, com as coisas que esse mundo quer fazer, as coisas que o diabo quer fazer, as coisas que as situações querem trazer sobre nós, uma pessoa inconformada, ela é totalmente diferente. Tem gente que quer justificar tudo pela Bíblia. Não, isso faz parte. Não, a gente tem guerra. Não, isso é coisa da natureza humana. O não conformar é da natureza humana, mas só que Deus vai dar vitória. E eu vou orar, e eu vou buscar, e eu vou santificar. Eu sei que nos últimos tempos o amor de muitos esfriarão, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa vamos dedicar. E ele vai ali se posicionar, porque ele não se conforma.
Uma pessoa que não se conforma, ele quer sua transformação. Eu sei que eu não estudei muito, o meu emprego é esse, ele não vai se conformar, mas Deus tem o melhor para mim, e eu vou dedicar, e eu vou buscar a Deus, e eu vou orar, e eu vou fazer votos, e eu vou ser fiel, e eu vou fazer propósito diante de Deus, e Deus vai me abençoar em Cristo Jesus. É uma pessoa que não é conformada. Davi, ele não era conformado, enquanto todo mundo estava dizendo, o gigante é grande, nós não tem como vencer, a vida é muito difícil. O Davi já chegou e falou assim, eu não me conformo com isso, nós temos a bênção, nós temos a promessa, ele é só incircunciso, sem Deus, e eu vou para cima, e Deus vai dar vitória, porque Davi era inconformado com as coisas do mundo, com as artimanhas e as coisas que o inimigo vem trazer na nossa vida. Então nós não podemos ser conformados com esse mundo, com as coisas que, eu estou conformado, tanto tempo eu estou tentado e não tenho dado certo, não, mas eu vou conseguir, eu vou perseverar, Deus é comigo, Deus é com a minha casa, Deus é com a minha família. Você vai trazer palavra de ânimo, de esperança, vai trazer renovação ao seu espírito em Cristo Jesus e vai se prontificar para a batalha em nome de Cristo Jesus. Você vai vencer as pelejas para viver a vitória. Segundo ponto que o apóstolo Paulo ele vai falar, mas transformai-vos. Você vai precisar de uma transformação. Você só vai viver o novo de Deus se você transformar das trevas para a luz. Tudo isso você vai ter que agora se entregar. Você vai ter que transformar. E essa transformação você vai ter que se entregar. Por isso que ele vai falar, primeiro você tem que entregar o seu corpo. Você tem que ser inconformado. Mas eu vivo uma prática. Mas eu já acostumei, tem 10 anos que eu faço isso. Eu já vivi tanto tempo na pobreza. Meu ministério já tem 10 anos e não fruiu. Mas você tem que ser inconformado. O tempo mudou, o ciclo mudou e a vida agora você está vivendo um novo tempo em Deus. Você tem que semear para você mudar, você colher coisas novas. Se eu fosse olhar para trás as coisas do velho homem meu, eu não estaria aqui. Deus fez uma transformação, porque eu fiquei inconformado com a situação que eu estava vivendo. E graças a Deus, como eu disse, teve pessoas que me acompanhou, lutou minhas batalhas, me ajudou para que eu viesse alcançar. É muito importante você ter pessoas espirituais, pessoas que vão trazer palavras de motivação, palavra de ânimo, palavra de fé, palavra de esperança, te acompanhar, lutar suas guerras, ensinar o caminho. Esse é o caminho, andai nele para que você venha seguir e vencer suas batalhas. E essa transformação, ela vai vir pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Nós só vamos começar a ter uma mudança de vida verdadeira quando nós mudarmos a nossa mente. Vai falar agora do conhecimento. O conhecimento de Deus, ele tem esse poder. O conhecimento de Deus, ele tem o poder de nos dar a oportunidade de fazer o que é certo e de fazer o que é errado. Quando o apóstolo Paulo vai falar da briga da mente e o quê? E o corpo. Porque a mente agora ela sabe o que é certo e o corpo quer fazer o que é errado. E começa uma guerra. Você sabe o que é certo, mas o seu corpo ele vai querer te levar para o que é errado. Dentro de hábitos, dentro de escravização do pecado, dentro de áreas que você está em processo de libertação, purificação, manias, coisas que você trouxe do Egito, coisas que você adquiriu na caminhada que não foi correto. Até dentro da igreja tem muitos dogmas e muitas coisas erradas que muitos irmãos acham que vão ser felizes com aquilo, mas só que está fora da presença da sã doutrina, está fora da vontade de Deus. São coisas, palavras e jargões evangélicos que não tem fundamento bíblico, traz uma esperança sem fundamento, uma esperança, às vezes a pessoa fala, não, Deus vai fazer, a palavra é de esperança, a palavra é de, por exemplo, mas é uma esperança sem fundamento bíblico. Irmão,
Deus ele vai fazer, mas você tem que se posicionar, você tem que ser inconformado, você tem que dedicar. Porque se eu falar assim, Deus vai te abençoar, e você não tomar uma decisão, não se posicionar, não querer, não decidir, não apresentar o seu corpo para a mudança, não deixar Deus transformar a sua mente, e essa mudança de mente, ela vai implicar na mudança dos seus hábitos. A mudança da mente, ela vai entrar agora a guerra. Quando você tem o conhecimento, é onde que entra a guerra. O conhecimento, ele não liberta por si só. O conhecimento ele vai te dar a oportunidade de decisão. Quando você sabe o que é certo, você decide aquilo que é certo. Às vezes você está fazendo uma coisa errada e agora quando você sabe a maneira certa, isso pode fazer você ter uma grande mudança e facilitar a sua vida. Porém, você tem que querer. Ainda que te ensine um caminho mais fácil de chegar em algum lugar e você acostumou com aquele caminho e quer ir por aquele caminho mais difícil, você vai sempre seguir aquele caminho e não vai viver a bênção de Deus. Por isso, quando nós mudamos a nossa mente, por isso que os fariseus e os saduceus eram pessoas que Jesus falou, ó, eles têm conhecimento demais, só que eles não estão vivendo a bênção de Deus. Por isso, seguem o que eles ensinam, porque a mente deles, elas têm conhecimento, mas o corpo deles, as atitudes deles, não são condizentes com as suas palavras. E hoje nós vemos muitas pessoas assim, que têm palavras bonitas, grandes revelações, gostam de pregar a palavra, só que o seu testemunho não é condizente com as suas palavras. Então nosso testemunho tem que ser condizente com a nossa palavra, mas isso vai começar agora a transformação da nossa mente. E essa transformação aqui tem que virar prática diária, porque existe uma grande diferença, porque o conhecimento ele pode levar você a ser religioso ou você ser uma pessoa praticante. O conhecimento agora você vai ser aquele religioso que fica, eu já sei disso, eu já sei disso. Você vai saber muito, mas você vai saber que Deus cura, mas vai ter pessoas doentes. Você vai saber que Deus ele vai transformar a vida, mas vai ter uma vida que não tem transformação. Você sabe que Deus abre porta e vai viver com porta fechada. Você sabe que Deus transforma, que Deus faz tantas coisas, tantos milagres, que Deus abençoa o ministério e o seu ministério está parado. Você sabe que Deus ele acrescenta segundo o nível da nossa fé, da nossa entrega, da nossa renúncia. Deus ele não tem preferência. Deus, por isso que a Bíblia fala, muitos são chamados e poucos vão ser escolhidos. E essa escolha não é feita porque Deus seleciona, é porque a pessoa não se deixa ser moldado até alcançar o padrão que Deus tem na vida daquela pessoa. Então nós temos que ser transformados. José ele tinha uma chamada e agora Deus vai trabalhar com ele até ele ter um nível espiritual de maturidade, entendimento, para que ele viesse viver a promessa de Deus. Eu falo dentro dos preparos que Deus ele tem nas nossas vidas. E essa transformação vai vir pelo entendimento. Aí ele vai dizer o que? Aonde que ele vai trazer agora o que? Os frutos. Qual é o frutos? Para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você só vai viver a vontade de Deus quando você aprender a abrir mão das suas. É uma coisa bem simples, o texto é bem claro. Em outros textos da Bíblia você vai ver a mesma coisa. Você não vai viver algo sobrenatural de Deus, cheio de si, cheio de pecado, cheio de coisas. Por isso que ele vai dizer, ó, eu rogo a Deus para que vocês venham ter entendimento, ter visão, ter percepção. Eu quero acompanhar vocês, eu quero que vocês se entreguem, é uma escolha pessoal. Quero que vocês mudem o entendimento de vocês. Eu quero que vocês tenham mudança de vida. Eu quero que você tenha mudança de atitude, começar pela mente, para que Deus ele possa fazer frutificar aquilo que vocês estão plantando. Por isso que ele vai falar assim, a vontade boa, agradável e perfeita. A perfeita é quando você está no centro da vontade de Deus. O que você quer que é a perfeita? É quando você está no centro. Às vezes Deus quer, você está até fazendo a obra, mas você não está fazendo aquilo que Deus ele quer. Deus queria você num lugar, você está em outro. Deus queria que você exercesse uma função, você está em outra. Deus queria que você ficasse tempo integral, você só está metade. Você está fazendo com o tempo que você sobra. Isso não é uma perfeita. Perfeito é algo completo. O que Deus exigiu de você. Se Deus exigiu para você
fazer isso, você tem que fazer. Deus não exige a mesma coisa para todo mundo. Vai depender da fé, da estrutura, da graça que Ele deu, da maneira que a pessoa vai se entregar a Deus. Essa é a perfeita. A boa é aquela pessoa que faz, porém ela não está também totalmente entregue no centro da vontade de Deus. Ela está fazendo, às vezes, o que é bíblico, ele está fazendo, porém não da forma que Deus ele tem para Deus. Ele agrada a Deus porque ele tem uma vida na igreja, ele tem uma vida de oração, ele tem uma vida de santificação, ele até tem uma vida com Deus, porém ele não está no centro da vontade de Deus. Eu já cansei de ouvir profetas, ou até na Bíblia você vai ver pessoas que queriam fazer a obra, queriam fazer as coisas, porém da maneira dele. Ele oferta, mas é da maneira dele. Ele prega, mas é da maneira dele. Ele quer viver o ministério, mas é da maneira dele. É bom, você está fazendo uma coisa de Deus, é bom, porém não no centro da vontade de Deus. Você não tem algo completo, algo perfeito. Então, coisa boa é que você, pelo Espírito, pelo discernimento, por sonhos e visões, você primeiro vai se entregar a Deus e Deus vai manifestar os seus projetos. Uma coisa muito comum que eu vejo que muitas pessoas elas não entendem e têm dificuldade. Quando eu vou pregar, eu falo, o pessoal fica refletindo, eu falo assim, você sabe o que Deus tem para você? Você sabe o que Deus vai fazer na sua vida? Você sabe aonde você vai chegar? Você sabe o que Deus vai fazer com você? E as pessoas ficam assim sem saber o que dizer. Por quê? A pessoa tem que saber, não, isso aí é muito difícil saber. Não, Deus ele manifesta os seus projetos através de sonhos, através do seu Espírito, através da sua palavra, através da fé. Muitas áreas Deus ele vai trazer, mas só que muitas pessoas elas não sabem porque elas não decidiram. E Deus ele não trabalha com gente indecisa. Ele falou, Abraão, é o seguinte, você sai da sua casa, da sua parentela, da casa do seu pai. Quando você corresponder o que eu estou te falando, eu vou te falar mais. Caso não, essa é a promessa. Por isso que tem gente que fala assim, Deus falou para mim que você é um grande homem de Deus, mas Deus não falou na onde que ele ia te colocar, o que você ia, porque você não decidiu. Ele falou assim, vai orar, vai jejuar. Eu lembro quando Deus falou assim, vou te fazer um grande pregador das nações. E o que ele foi e falou para mim? Ele falou assim, agora eu quero que você vá ler Bíblia, eu quero que você vá orar, vou trabalhar na sua vida de libertação, purificação, discipulado. E Deus foi revelando os seus propósitos e seus projetos aos poucos, a ponto de Deus já começar a dizer, e vai mostrando os caminhos, e aonde eu estou chegando, aonde Deus quer, porque eu tenho sacrificado, renunciado, obedecido, para chegar aonde Deus quer. Sem renúncia, nós não vamos viver o que Deus tem. Renuncio eu, renuncio nossos desejos, nossas vontades da carne, para priorizar primeiro o reino, para que o reino de Deus venha transferir para nós o melhor de Deus. Você nunca vai ver ninguém viver o melhor de Deus. Você pode até estar na boa, mas você nunca vai viver algo perfeito de Deus se você não renunciar e não abrir mão para que você venha se adaptar ao que Deus quer. Às vezes Deus quer você naquela posição e você não quer abrir mão. E você vai falar assim, Deus entende. E Deus vai falar assim, eu entendo. Mas também eu vou dizer para você que você não vai viver a perfeita vontade que eu tenho para você. Deus, ele tem suas pedagogias para fazer a pessoa mudar, para a pessoa semear, a pessoa mudar a sua semeadura para fazer. Nós podemos ver ali o profeta, Deus ele vai falar assim, vai lá que eu já enviei uma viúva de Sarepta que te sustente. Ele vai trabalhar na vida do profeta e na vida da viúva. Os dois estavam vivendo na dependência e confiando. Ele tinha tanta gente que tinha mais situação financeira e Deus vai mandar ele ir numa viúva. E Deus agora vai ensinar a viúva a semear em tempos difíceis. Ele vai confiar em Deus e Deus vai trazer a bênção sobre ele. E ela vai confiar no que o profeta estava dizendo, naquilo que Deus estava falando, e Deus vai abençoar ela. O interessante é que o profeta não tinha como abençoar a mulher, e a mulher não tinha como abençoar o profeta, porque ela disse que só tinha um pouco, e o profeta estava indo atrás de uma coisa que era ilógica, uma viúva sustentar, porque os reis naquela época, pessoas bem sucedidas, estavam agora vendendo ali esterco de pombo e cabeça de jumento, que a situação estava muito difícil para quem tinha condição, imagine para quem não tinha. Tanto que aquela viúva, quando chegou, não tinha quase nada, mas Deus estava trabalhando o profeta. Não
se detenha. Deus ensina os profetas. Tem profeta que só quer estar em lugar de gente que tem dinheiro, só quer andar com gente que tem dinheiro, só quer profetizar para gente que tem dinheiro, só quer fazer a obra aonde ele vê que tem dinheiro. E Deus falou, não, você vai fazer a obra para uma viúva e a viúva vai te sustentar. Eu imagino o profeta, se ele não tivesse experiência com Deus e ele não fosse obediente, ele também iria padecer e a mulher também iria sofrer. Só que Deus não dependeu do profeta e não dependeu. Deus queria que o profeta obedecesse e a viúva obedecesse, e era Deus que ia trazer a vitória. Deus, ele não precisou. O profeta não tinha o que a viúva precisava e a viúva não tinha o que o profeta precisava. Mas Deus, na obediência, tinha o que os dois precisavam. Então Deus, ele é um Deus que ele quer de nós somente obediência, somente que nós venhamos nos entregar, e Deus, ele vai transformar, vai mudar nossa situação, vai nos suprir, vai suprir nossas necessidades e vai nos levar a viver a bênção. Que o nome de Deus venha a ser glorificado. Assine o canal, compartilhe, para que venha ter mais palavras de Deus.